Olá, a paz do Senhor Jesus. Os Salmos de número 103, verso 1 e o verso 2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É com este texto que nós queremos, nesta manhã de domingo, lhe saudar mais uma vez com a santa paz do Senhor Jesus, agradecer a Deus por este momento maravilhoso, onde estamos juntos para aprendermos a sua palavra, neste culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que as boas mãos de Deus continuem repousando sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios, que nesta manhã a graça de Deus mais uma vez seja manifestada onde você está. Quem sabe em uma cama de hospital ou detido em casa doente, não sabemos, ou até mesmo viajando, por esse grande país, o Brasil, ou fora da nossa nação, nos acompanhando pelas plataformas digitais da internet. Você que quem sabe está em casa precisando de um conforto, saiba de que a palavra de Deus ela é alimento para as nossas almas e de que o Espírito Santo de Deus, sim, nesta manhã de hoje, pode saciar a sede da tua existência. Nós queremos louvar a Deus em primeiro lugar por este domingo, agradecer também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nosso muito obrigado pela confiança, estender esse agradecimento ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, que sempre estará aqui na condução desse culto ao Senhor, mas que hoje foi nos incumbido essa responsabilidade de estar cooperando com o servo de Deus. Enviar saudação a todos, de perto e de longe. Você que, quem sabe, ainda não teve um encontro com Cristo, mas que está ligado aí nas programações da Rede Brasil de Comunicação, que Deus te abençoe e que esta manhã inicie já com a presença de Deus na sua vida e na sua casa. Nós queremos convidá-los a estar orando. Nós sempre fazemos isso. Tudo nós começamos com uma oração e, para não ser diferente, claro, além de agradecer a Deus por este domingo, agradecer ao Senhor pela salvação da nossa alma, agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por ter nos dado mais um dia de vida, o fôlego. A Bíblia diz que é Ele quem nos dá a respiração, o fôlego e a vida, e é por Ele que existimos e nos movemos. Então, além de tudo isso, vamos pedir a bênção de Deus sobre este culto que se prosseguirá daqui para diante. Oremos então, se você puder e desejar orar comigo, faça isso. Oremos, querido Deus, Pai de toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de participar deste culto no lar, através da Escola Bíblica Dominical, onde vamos louvar o Teu nome, onde vamos contribuir para a manutenção da Tua obra e onde também, Senhor, vamos ouvir a Tua voz, o Teu servo que estará ministrando, Deus, aqui a palavra. Fala conosco, abençoa a nossa nação, Senhor, o Brasil, abençoa a nossa família, a Tua igreja, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, bem como os demais componentes da diretoria da tua igreja aqui em Pernambuco, da mesa da convenção também, os demais ministros, obreiros, as lideranças, Senhor, em geral, as direções de escola, supervisões, professores, enfim, a todos que sintamos mais uma vez a Tua presença e que esta manhã seja uma manhã de júbilo e de alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, agora nós vamos louvar a Deus. Queremos convidar você a pegar a sua harpa, se você pode, e nos acompanhar. Se não, você poderá acompanhar também pela letra que será apresentada aí no seu televisor, na sua tela, onde você esteja. Vamos louvar a Deus. Tem sido escalado pelo nosso pastor, presbítero Jailson Aguiar, servo de Deus, ao qual nós vamos convidá-lo a vir estar louvando a Deus. Pastor, irmão Jailson, por favor. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui e assim como nos foi oportunizado, vamos adorar ao nome do nosso Deus. Hino de número 175 da nossa harpa cristã, Irmãos Amados.
Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, ainda vamos adorar o Senhor. Hino de número 190. Cristo, meu Cristo. Jesus por mim, salvou-me do pecado, até a morte triste fim, amou-me o bem amado, com Deus o Pai agora está, Jesus meu advogado, morada me concederá na glória com o amado. Cristo, meu Cristo, teu nome é doce amado, desejo ver-te face a face, meu Cristo bem amado, defende como protetor, segura o pé cansado, e sobre mim com terno amor vigia o bem amado. A minha humilde petição escuta com agrado, tranquilo e débil coração repousa em ti amado. Cristo, meu Cristo, teu nome é doce amado, desejo ver-te face a face, meu Cristo bem amado. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa boa estarmos já na presença do Senhor, no início deste dia, louvando a Deus com hinos maravilhosos, como estes que cantamos. Nós vamos, neste momento, agora proceder com a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos hoje com a lição de número 4, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. Hoje, dia 22 de janeiro do ano de 2023. A nossa lição tem como texto áureo o seguinte versículo que está em Lucas, capítulo 4, versículo de número 14, que diz assim:
Você pode acompanhar conosco, estará aí aparecendo na sua tela. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14. A verdade prática nos diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos, e os objetivos da lição de hoje são os seguintes. O primeiro objetivo desta lição é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E terceiro e último objetivo da lição é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. São os três objetivos principais desta lição. E a leitura bíblica em classe, que você poderá nos acompanhar também neste momento, mesmo que você não tenha um exemplar das Escrituras na sua mão neste momento, você poderá nos acompanhar lendo, vai estar aparecendo aí para você na tela. E nós vamos convidá-los a estar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo do 14 ao 22. Sempre a gente faz uma leitura onde você pode participar conosco. E assim nós queremos convidá-lo a ler a Santa Escritura. Muito bem, leiamos então todos nós. O texto diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Versículo 22, todos nós. E todos lhes davam testemunho e se lhe maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Glória a Deus. Muito bem. Chegamos ao final da leitura bíblica em classe e agora nós vamos agradecer a Deus por este momento em que Ele nos concede, este momento, este instante tão especial de nos debruçarmos na Sua palavra e ouvirmos a Sua voz. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nesta oração nós acreditamos de que não somente em gratidão estaremos nos dirigindo a Deus, mas também recebendo dEle as bênçãos que Ele tem separado para as nossas famílias e nossas vidas. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial em que ouvimos aqui a leitura da Tua palavra, palavra esta que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Continua nos abençoando, que esta manhã, Senhor, seja uma manhã especial como as demais, onde o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre lugar em nosso coração, em nossa vida. Veja os Teus servos que nos acompanham, que estão enfermos, que estão precisando de uma cura, Senhor. Nós cremos nesta noite que Tu és poderoso para estender as Tuas misericordiosas mãos agora
e repreender esta enfermidade. Senhor, veja as causas na justiça, veja os corações, Senhor, entristecidos, veja, Senhor, as almas abatidas, aqueles que precisam, Deus, de um socorro espiritual. Faz isso nesta manhã e traz alívio a esta família, traz alívio a esta alma, esta pessoa que nos escuta agora. Continua conosco, é o que te pedimos, no nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, nós vamos agora contribuir. Você sabe que o culto ao Senhor, ele é feito não somente de louvores, de adoração, de leitura, mas também da contribuição. E por isso, como sempre acontece, nós queremos convidar você a fazer isso, a entregar ao Senhor o melhor. E para isso nós queremos convidar aqui o professor, nosso irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, professor, por favor, mestre. Pai, Senhor ministro, e a paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como é bom, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui nesse dia de domingo, nessa manhã de domingo, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, nós estamos num culto, e esse culto é um culto de adoração a Deus, onde iremos aprender a santa e rica e maravilhosa palavra do Senhor. E meu querido irmão, num culto de adoração a Deus, nós adoramos através da nossa reverência, nós adoramos através dos louvores, nós adoramos quando estamos ouvindo e atento à palavra do Senhor. Mas também nós adoramos a Deus no momento de ofertar. Você sabia que o ato de ofertar também é um ato de adoração ao Senhor? Então, nesse domingo de manhã, se você pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com dedicação, faça com coração voluntário. E falando sobre um coração disposto e um coração voluntário, eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã de domingo, texto bem conhecido, livro de Êxodo, capítulo 35 e o versículo 5. Observe bem o que é que a palavra de Deus tem a nos falar nessa manhã. Tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. E eu quero destacar com você essa sentença no meio do versículo, capítulo 35, versículo 5. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça nesse momento de que você vai adorar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, faça de forma voluntária, faça com o coração disposto para adorar, porque a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, adore a Deus também através dessas ofertas. E quero lhe lembrar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para ajudar você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está em cidades distantes aqui de Pernambuco, tem outros que estão trabalhando, tem pessoas que estão no hospital, mas também querem também adorar a Deus dessa forma. A Assembleia de Deus, ela vem se utilizando de alguns recursos tecnológicos. E o primeiro que vai aparecer é o site da igreja, esse que vai aparecer agora na sua tela, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver que tem diversas opções, mas tem uma opção que é um botãozinho na parte superior com o título Quero Contribuir. Quando você clicar nele, vai aparecer diversas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode dar simplesmente uma oferta, você pode contribuir para a missão, para as missões, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja e também temos as contas PayPal e PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil e queira também contribuir, usa o PayPal ou PagSeguro e aparece agora as contas da igreja,
nós temos conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E quero só chamar a sua atenção que na parte de baixo está lá Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que é o beneficiário. E o nosso CNPJ é o 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito 51. Que, por sinal, o CNPJ é a chave do Pix, que também vai aparecer agora aí na sua tela. Deixa eu repetir para você. O CNPJ, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento, vamos orar a Deus, vamos fazer uma oração de agradecimento, vamos orar ao Senhor, agradeça pelas bênçãos recebidas, agradeça pelo pão que está sobre a sua mesa, agradeça pelo ar que você respira, pelo emprego que você tem. Mas também vamos aproveitar para orar por aquelas pessoas que estão desempregadas. Posso estar falando aqui muitas vezes para aquela mãe, para aquele pai, ou para aquela avó que está clamando e pedindo que Deus abra uma porta de trabalho para o seu filho ou para o seu neto. Lembre de uma coisa, Deus é o Deus que é dono de todas as portas de emprego. Vamos orar nesse momento? Ore crendo que Deus pode fazer. Ore agradecendo, ore crendo que Deus pode abrir porta de trabalho. E meu querido, Deus vai te abençoar muito. Não somente nessa manhã de domingo, mas em toda a tua vida. Oremos ao Senhor nesse momento, oremos a Deus. Pai eterno, Rei da glória, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te exaltar, Jesus, por estar aqui na tua casa, para aprender a tua santa, rica e maravilhosa palavra. Agora recebe a nossa adoração, que se faz presente através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Usa de misericórdia, meu Pai, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela avó, com aquele jovem que está nesse momento assistindo o programa e também está orando, pedindo uma porta de trabalho. Deus vai com mão forte, atua, abençoa, abre porta de trabalho para quem está desempregado. Ajuda teus filhos e recebe já o nosso agradecimento e a nossa gratidão. No nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando desse culto, o culto da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita, o nosso evangelista Alessandro Barreto, primeiro secretário das Superintendências das Escolas Bíblicas Dominicais, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor, e você vai louvando a Deus conosco. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hino de número 311, Jesus, meu Salvador. Aleluia. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus,
guia-me tua mão, e ao findar minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me tua mão, e ao findar minha carreira receberei galardão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Estar com o coração satisfeito em saber que fizemos a nossa parte para que a obra de Deus continue avançando, porque nós contribuímos com alegria, como diz as Escrituras. Bem, chegamos aqui ao momento, diria eu, mais importante deste culto. É o momento em que vamos ouvir a voz de Deus. Você que está em casa e pode congregar a sua família em algum ambiente propício para essa ocasião, seja na sala, no terraço, quem sabe na varanda, em algum espaço da casa, não sei. Você que está num ambiente de trabalho, mas que dá para escutar um pouco, alguns minutos, o que Deus tem para falar com você. Quem sabe você que está no hospital, aguardando a alta médica, mas tem possibilidade de estar nos ouvindo, nós queremos convidá-la a estar ouvindo a voz de Deus. Deus tem uma palavra especial no nosso coração. A lição de hoje trata de um assunto maravilhoso e eu tenho certeza absoluta de que Deus usará o seu servo mais uma vez como instrumento em suas mãos e nos transmitirá uma poderosa mensagem. Para tanto, queremos convidar mais uma vez o auxiliar de trabalho, professor, nosso amigo, professor Jonas Santana, tem sido o homem que Deus escalou através do nosso pastor e da nossa superintendência para trazer o esboço. Professor Jonas, fique à vontade. Senhor ministro. Querido irmão em Cristo Jesus, como é bom estar na escola bíblica dominical, estar no domingo, aprendendo a santa, rica e maravilhosa palavra de Deus. E dessa feita, meu querido irmão em Cristo Jesus, nós temos uma lição que tem por título o Ministério Avivado de Jesus. Está aparecendo aí na sua tela, o Ministério Avivado de Jesus é o título da lição e o nosso texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. E nós temos a nossa verdade prática. Eu quero que você que está em casa nos acompanhe com a sua lição. Você está vendo na sua tela, se você pode nos acompanhar. A verdade prática diz o seguinte: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Vamos comentar um pouco, vamos falar um pouco sobre o título da lição, para daqui a pouco nós entrarmos nos tópicos. Essa lição está muito bem dividida. O título da lição, o Ministério Avivado de Jesus, essa lição ela vai se concentrar, meu querido irmão em Cristo Jesus, nos 3 anos de ministério de Jesus. Possivelmente, é muito provável, que o ministério do Senhor Jesus começou a partir dos seus 30 anos de idade. São 3 anos de ministério. E esse ministério do Senhor, que foi destacado pela pregação, principalmente pelo ensino da palavra de Deus, e nesse ministério que o Senhor exerceu durante esses 3 anos, milagres extraordinários foram feitos. Pessoas foram curadas, cegos passaram a ver, mortos foram ressuscitados, coisas extraordinárias aconteceram no ministério do Senhor. Então nós podemos dizer que
que o ministério de Cristo Jesus foi um ministério avivado. Mas só que para fundamentar isso, esse ministério que alcançou todas as áreas de Israel, inclusive, é bom mencionar aqui, áreas um pouco mais distantes, Judeia, a região da Galileia, a região da Pérea ou as terras além Jordão. Um ministério amplo, mas esse ministério do Senhor só foi avivado por causa da presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Nós vamos ler um versículo que em Lucas, ou melhor, Atos capítulo 10, versículo 38, dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e depois você vai ver na leitura bíblica em classe, em Lucas capítulo 4, que diz que o Espírito Santo ungiu o Senhor para que milagres fossem realizados. Então, nós vamos nos concentrar nesses 3 anos, fazer um resumo desses 3 anos de ministério e mostrar que ele foi avivado, mas avivado pela presença do Espírito Santo. Já a partir dessa sentença, nós podemos dizer a você, meu amado irmão em Cristo Jesus, que qualquer ministério, para ser avivado, ele precisa do Espírito Santo. Qualquer crente, para ser avivado, precisa do Espírito Santo. Você viu na lição de número 1, a lição número 1 diz que o avivamento é um ato sobrenatural de Deus na vida de um crente. Mas para que isso aconteça, o crente tem que abrir margem, tem que dar vazão para que essas coisas aconteçam. E uma atitude cristã que você vai ver no transcorrer dessa lição daqui, de tantas outras lições que nós estamos mencionando aqui na Rede Brasil, é uma palavra que sempre se destaca: dependência. Da mesma forma que Jesus foi dependente do Espírito Santo, você, querido irmão, seja também dependente do Espírito Santo se você quer ter uma vida avivada, um ministério avivado, quer ter uma vida voltada para o Senhor Jesus. Então, depois de nós comentarmos o título da lição, já que o nosso texto áureo, que é o capítulo 4, versículo 14, está inserido na nossa leitura bíblica em classe, vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 1 da nossa lição, que vai aparecer agora na sua tela. Tópico 1 da lição: destacar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O autor da lição, ele já inicia falando sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. O item A diz o seguinte, observe bem, no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Espírito te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1 e versículo número 35. A tela volta aqui para mim, você abra a Bíblia. O versículo está na lição, mas nós estamos na escola bíblica dominical. Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Fique com sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, versículos de número 35 e o versículo número 36. Esse tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, o autor, ele vai começar da seguinte maneira. Ele vai dizer que a presença, o relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo, claro, não vamos falar da questão da Trindade nesse momento, vamos nos deter aqui a questão da lição, já começa a partir do seu nascimento, da sua concepção, que foi uma concepção de caráter milagroso. A encarnação de Cristo só foi possível mediante a atuação poderosa do Espírito Santo. Para isso, o versículo 35 que nós lemos, e eu quero ler com você pausadamente, destacando algumas palavras. Capítulo 1 de Lucas e versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Observe, querido irmão em Cristo Jesus, que esse relacionamento se dá início a partir da encarnação. E a encarnação só é possível de Cristo a partir da atuação soberana do Espírito Santo. Descerá sobre ti, fica com a sua Bíblia aberta, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também, olha o que o texto diz, o santo, porque Jesus nasceu sem pecado, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Só um destaque para essa expressão Filho de Deus. O conceito de Filho de Deus aqui não é Filho de Deus por criação, está falando da mesma natureza que Deus tem.
que da mesma maneira que Jesus, que Deus é Deus, Jesus também é Deus, compartilha a mesma natureza do Pai. Você pode verificar isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6, por diante. E ainda nós temos em Hebreus, para não deixar nenhuma dúvida, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Hebreus, talvez você não tire qualquer tipo de dúvida. Hebreus capítulo 1 e o versículo número 8. Leia pausadamente, preste atenção, estou usando a revista corrigida para você entender isso, que é uma parte fundamental da doutrina cristã. Mas do Filho, fazendo referência a Jesus, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas acerca do Filho, olha, chamando o Filho de Deus, ainda diz que o Filho, que esse Deus tem trono, e é Deus com D maiúsculo. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, a encarnação de Cristo, o Deus que se tornou homem, só foi possível mediante a atuação soberana do Espírito Santo na vida de Jesus. Aí nós já podemos ver esse início desse relacionamento e, ao mesmo tempo, o início da dependência de Jesus, sendo Ele Deus, mas dependendo de Jesus, dependendo do Espírito Santo. Ainda diz em João, capítulo 1, versículo número 14, né? O Deus conosco, João, está na sua lição, mas para ganhar tempo nós não vamos ler, não. Vamos para o item B, eu quero que a tela apareça, item B, e você vai acompanhando esse raciocínio que o autor está trabalhando conosco, o relacionamento a partir do nascimento, o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo a partir do batismo. Antes de iniciar, no item B, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus se submeteu ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. Vamos parar aqui e vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus, capítulo número 3. Abra a sua Bíblia conosco. Mateus, esse relacionamento no período do batismo, capítulo 3 e o versículo 16 e o versículo número 17. Veja que coisa linda. Diz assim a palavra do Senhor: e sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu, primeiro personagem que aparece aqui, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja, está aí a Trindade, o Espírito Santo, o Filho e o Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o que eu quero destacar é que nesse momento do batismo nas águas, o Espírito Santo do Senhor estava ali e viu o Espírito descendo numa forma corpórea de uma pomba e vindo justamente sobre ele. Até o autor da lição destaca que aqui é a manifestação da Trindade ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí talvez você esteja perguntando: mas Jesus, sendo Deus, se submeteu ou se tornou dependente do Espírito para poder ter um ministério avivado? Sim. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses? Filipenses capítulo 2. Talvez seja um dos versículos tão importantes que nós precisamos ler nessa manhã na escola dominical. Filipenses capítulo 2, o versículo número 5 em diante. Nos acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: que sentimento foi esse? O versículo 6 responde: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. O versículo 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se, destaca essa palavra aí, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha, duas palavras que vai se destacar: humilhação e obediência. O que é que resulta? Essas duas palavras, humilhação e obediência, resultam em uma palavra maior,
chamada dependência. O que o texto está mostrando aqui para a gente, que esse ministério de Jesus só foi avivado porque ele foi humilde, foi obediente e foi dependente do Espírito Santo. Segue a sequência conosco, não esquece da sequência. Na encarnação, ele foi dependente. Em qual aspecto? Porque através do Espírito Santo desceu sobre ele. No batismo, o Espírito Santo também desceu sobre ele. Veja a ideia de dependência. E meu querido irmão, antes de passar para o item C, a letra C, daqui a pouco ela vai para a tela. Mas deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo. A palavra dependência está ficando muito evidente aqui. O ministério de Jesus é avivado, olha o paralelo que nós estamos estabelecendo, porque a lição estabelece. O ministério de Jesus foi avivado porque ele foi dependente do Espírito. Um crente só pode ser avivado se ele também for dependente do Espírito Santo. Então, querido, passe a ser dependente de Deus, dependente do Santo Espírito. Os versículos que nós lemos, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo número 8, duas palavras se destacam: humildade, obediência, dependência. É isso que nós precisamos se queremos ser avivados. Veja que só quem aviva é Deus. Você aprendeu isso na lição número 1. Somente Deus é quem tem esse ato de chegar e avivar, esse poder. Mas qual é a nossa atitude para que isso aconteça? É essa, da humildade, da obediência e da dependência. Se joga aos pés de Cristo, que com certeza esse avivamento chega na sua vida, chega na sua igreja, chega também lá no seu ministério. Vamos lá para a letra C, vamos ver, na questão da tentação. Letra C, vai aparecer na sua tela. Nós estamos ainda no tópico 1, você que está chegando agora, estamos no tópico 1, estamos na letra C. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites e depois justamente teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a palavra poderosa de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia agora novamente. Capítulo 4, volta aqui para mim, capítulo 4 de Mateus. Existem textos paralelos também, que o próprio autor cita, mas o capítulo 4, versículo 1, ele merece esse destaque, que está mostrando essa dependência, né? Veja, a vida do Senhor Jesus, você já deu para perceber através dos textos bíblicos que estão sendo mencionados aqui. É uma vida que está sendo guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Essa intimidade entre Jesus e o Espírito Santo, é isso que faz esse ministério ser avivado. Olha, vamos ler Mateus 4, verso 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo quem conduz, foi o Espírito Santo quem levou, e naquele teste, naquela prova pela qual Jesus passou, só foi possível ele vencer. Primeiro ele foi conduzido pelo Espírito, mas porque utilizou a palavra de Deus. Por sinal, está até destacado, você que está com a lição aberta, por várias vezes Jesus disse, assim está escrito. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Mesmo sendo dependentes do Espírito Santo, precisamos da palavra do Senhor. Não existe avivamento fora da palavra, não existe avivamento sem a dependência do Espírito Santo. Você quer vencer enquanto crente, vencer o mundo, o diabo, vencer as ciladas malignas? Então, meu querido irmão, torne-se um dependente do Espírito, torne-se um leitor, um amante e, acima de tudo, um praticante da palavra de Deus. Veja que Jesus vence, mas vence dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. É por meio da palavra que nos sustenta que nós podemos justamente vencer. Vamos mais adiante, vamos caminhar um pouco mais adiante na nossa lição. Você está percebendo essa dependência de Jesus? O item 2, nós estamos no item 1 ainda, desculpe, estamos no item 1, no tópico 1, mas tem o item 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Abre a tela, vamos ler junto. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia.
Lucas capítulo 4, versículo 14 até o versículo 15. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Vamos parar aqui, aí eu quero convidá-lo para você pegar a sua Bíblia. Se você tiver com a lição, se você tiver com a lição, a leitura bíblica em classe está lá, Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Se você está sem lição, abra a sua Bíblia nesses textos. Vamos fazer uma leitura para entender esse início, esse tópico 2 aqui, o Espírito Santo atuando. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 11, veja o que é que o texto sagrado diz para a gente, para mostrar esse relacionamento íntimo entre Jesus e o Espírito Santo. Capítulo 4 e o versículo 14, desculpa, eu disse o versículo 11, mas é o versículo 14. Diz: então, pela virtude do Espírito Santo, mais uma vez a palavra, o Espírito Santo aparecendo. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Então, veja, a encarnação só foi possível por causa da presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus só venceu, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. No batismo, o Espírito Santo desceu justamente sobre ele. E no início desse ministério, capítulo 4, versículo 14, é na virtude do Espírito Santo que o Senhor inicia seu ministério. Relacionamento profundo com Deus. Meu querido, eu vou comentar o versículo 14, o 15, que é a nossa leitura bíblica em classe. Mas me permita dizer uma coisa a você aqui. Sem o Espírito Santo de Deus, sem um relacionamento íntimo com Ele, a gente não consegue vencer. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo. Chegue mais junto de Deus. Busque a presença dEle, através da oração, através do jejum, através da leitura e prática da palavra de Deus, através da dependência. O Espírito Santo do Senhor tem interesse de ter intimidade com você que está nos assistindo agora. Você vai conhecer coisas profundas, revelações profundas que o Espírito Santo quer lhe dar. Quer lhe dar se você ainda não é. Mas você pode ser até mesmo nessa manhã de domingo aqui, batizado com o Espírito Santo. Se você não tem, pelo menos sente falta de alguns dons, o Espírito Santo quer lhe dar dons espirituais. Não somente lhe dar, mas também quer lhe usar também nesses dons espirituais. Quer que você seja um crente mais avivado, mas para isso desenvolva um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Nosso maior exemplo é Jesus. Você está vendo os versículos que nós estamos lendo aqui. Jesus inicia através do Espírito. E é por isso que a coisa funciona. E sem Ele, nós não somos nada. Vamos comentando? Vamos comentar? Capítulo 4, fica com a Bíblia aberta e versículo 14. Num dia qualquer, Jesus entrou justamente na sinagoga, versículo 15, né? Versículo 15. Entrou na sinagoga. E a Bíblia diz que ele era louvado por todos, ensinava nas suas sinagogas e por todos ele era louvado, admirado. E chegando na sua cidade, a cidade de Nazaré, uma cidade onde ele foi criado, num dia de sábado. E vale pontuar algumas coisas aqui, que a cidade de Nazaré é uma cidade muito simples, na época de Cristo, não no dia de hoje. Na época de Cristo, uma cidade simples. Alguns autores, alguns teóricos da teologia, podemos até citar alguns aqui, mostra que a cidade de Nazaré é uma cidade pequena, como se fosse uma cidade pobre, uma cidade que só tinha uma única fonte de água, uma cidade que só tinha também uma única sinagoga, que era o centro da vida religiosa daquela comunidade ali. Mas foi justamente nessa cidade, pequena e simples, que Jesus de Nazaré, ele foi criado, passou ali a sua infância, passou ali sua adolescência. E agora, Jesus, quando volta para a cidade de Nazaré, depois de várias caminhadas, num dia de sábado, como era comum, ele entrou, e o texto diz assim, como era de costume, então era costumeiro Jesus estar na sinagoga. E olhe que a sinagoga era um espaço da vida religiosa do judeu, era ali onde os cultos aconteciam, era ali onde acontecia, na verdade, toda a celebração
cultica. E diz assim, o versículo 17: e fora-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Vamos parar no versículo 17, que as nossas versões dizem assim, olha, abriu o livro. Não entenda, meu querido irmão, como se fosse um livro como esse aqui que nós estamos na nossa mão, todo trabalhado, bonitinho. Estamos falando de um rolo, de um texto escrito num idioma totalmente diferente do nosso, num formato totalmente diferente do nosso, que não tem esses aparatos que nós temos aqui. Qual é o aparato que eu estou me referindo aqui? Que não tinha ponto, não tinha vírgula, é um idioma diferente, é outra realidade. Mas quando o assistente, Jesus entra na sinagoga em Nazaré, e quando o assistente pega o rolo, que é aqui o livro do profeta Isaías, dá a ele, porque naquele dia Jesus ia fazer a leitura do dia. Naquele momento, Jesus encontra a seguinte passagem, que está registrada no versículo 18. E essa passagem do profeta Isaías diz assim, versículo 18. Abre a tela para mim na leitura bíblica em classe, por gentileza. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos ver isso aqui com muito cuidado. Diz assim, o Espírito do Senhor, verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, põe liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21, quero chamar a sua atenção. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Volta aqui, vamos comentar. A sequência do texto é essa. Jesus chega em Nazaré, entra na sinagoga num dia de sábado e lhe dão a oportunidade de ele fazer a leitura naquele momento. E quando ele lê, está lendo uma parte do livro do profeta Isaías. E o versículo de número 21 é interessante, que o Senhor diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a leitura. Mas o versículo 21 diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que é que Jesus está dizendo? Como é que essa mensagem está sendo recepcionada pela sua audiência naquele momento? Você vai entender, querido irmão, querido telespectador, qualquer pregador, ele pega a Bíblia e diz assim, Deus está falando para nós por intermédio da sua palavra. Deus fala por intermédio da sua palavra, a sua igreja, fala para você. Jesus, quando fez a leitura naquele dia de sábado na sinagoga, ele disse assim, o que ele estava dizendo em outras palavras, quando terminou de ler, vou parafrasear o versículo 21, ele disse, hoje está se cumprindo esta escritura. Em outras palavras, eu cheguei. O texto que faz menção acerca do Messias, prometido a Israel e prometido ao mundo, se cumpre agora nesse exato momento em mim. Então eu sou o Messias. Foi assim que foi entendido pelaquela audiência. E é assim que está sendo entendido também pela gente. Jesus está dizendo, olha, cheguei, se cumpriu agora. O Messias de Israel está aqui, o enviado de Deus está aqui. Para você ter uma noção de que eles entenderam isso muito bem, se você pegar o versículo, capítulo 4 ainda de Lucas, e o versículo 28 diz assim, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Sim, mas por quê? Olha o versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, em que a cidade estava edificada, para ali o precipitar, e ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Porque o judeu não aceita Jesus enquanto o seu Messias prometido e enviado por Deus. Veja que na leitura do versículo 18 até o versículo 20 e o versículo 21, quando assim se cumpriu a escritura, todos entenderam, ora, significa que Jesus de Nazaré
Significa que o nosso Messias está aqui. Eu sou o Messias de vocês. Aí, como a comunidade não aceita Jesus enquanto Messias, aquela comunidade local, então se encheram, versículo 28, né? Se encheram de ira e simplesmente levantaram, expulsaram Jesus da cidade e tentaram jogar Jesus de cima de um precipício para baixo. Mas não conseguiram, que de maneira milagrosa Jesus passou no meio deles e eles não perceberam que Jesus havia saído. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essa leitura é fundamental para entender Jesus. Nesse momento, o ministério do Senhor, capítulo 4 de Lucas, por diante, o ministério de Cristo está sendo dado início. E perceba, sendo dado início na virtude do Espírito. E o versículo que ele lê é: o Espírito do Senhor fez o quê? Me ungiu. E a ideia de unção é separar. A ideia de unção é de reservar para si. E reservou Jesus para quê? Aí vamos lá pontuar. Fica com a sua Bíblia aberta. Primeiro, para evangelizar os pobres. Veja que o ministério de Jesus avivado, ele é apto para evangelização. Não esquece do paralelo. O ministério de Jesus avivado é o modelo de qualquer ministério. É o modelo de qualquer vida cristã também avivada. Então, esse ministério ungido, avivado, a primeira coisa é evangelizar. Evangelizar, ele diz assim, evangelizar quem? Evangelizar os pobres. Aí talvez você fique pensando, mas só os pobres? Onde é que ficam os ricos? Não. Então, evangeliza, claro, Jesus evangeliza a todos. Da mesma maneira que Jesus evangelizou pessoas ricas, como Zaqueu, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, pessoas mais simples também foram alcançadas pelo Senhor. Mas está falando aqui de uma pobreza, que não é só pobreza material não, meu querido. Tem muita gente rica. Nós estamos falando de pessoas milionárias, financeiramente falando, mas que espiritualmente são pobres. São pessoas que são... Não estou falando de pessoas perversas somente. Estou falando de pessoas que espiritualmente são pobres, porque não tem Jesus. Tem dinheiro, mas não tem Jesus dentro da vida deles. E nós temos o inverso, né? O contrário disso. Pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que não têm muito, mas têm o mais importante. Tem Jesus, que é a maior riqueza que uma pessoa deve ter. Querido irmão, veja que o ministério avivado de Jesus inicialmente impulsiona a evangelizar as pessoas, ganhar pessoas para Cristo Jesus. E nesse primeiro grupo está falando de pobres. E os pobres aqui, não é somente pobres financeiros não, viu? Há pessoas que são pobres financeiramente, mas são ricos, mas ricos de orgulho, ricos de vaidade. Mas a riqueza que Jesus quer dar é justamente a salvação em Cristo Jesus. Talvez eu esteja falando para pessoas que admiram a escola dominical, assistem à escola, mas ainda não fizeram um contato pessoal com o Senhor, não fizeram um contrato com Jesus. Então aceita Jesus nessa manhã, tu tem essa oportunidade. Vamos dar mais ênfase aos versículos 18. Primeiro, Jesus foi ungido para curar os quebrantados. Está lá no versículo 18. Veja, a unção para evangelizar. Agora a unção para curar, mas curar quem? Os quebrantados de coração. Jesus foi ungido não apenas para curar enfermidades físicas, mas também para curar as enfermidades emocionais. Um coração quebrantado quer dizer um coração cheio de humildade e de disposição para submeter-se à vontade de Deus. Deixa eu só frisar essa parte aqui. Jesus de Nazaré, quando cura enfermidades, talvez na sua mente, a primeira coisa que vem na mente é uma pessoa que está paralítica, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com uma doença física no corpo. Mas Jesus cura não somente problemas físicos, Ele tem poder para curar. Deixa eu falar com você mais perto aqui, para você sair nessa manhã de domingo crendo que Jesus faz. Meu irmão, Jesus, se Ele quiser curar, Ele cura qualquer tipo de enfermidade.
física. Até de dentro da sepultura ele tira. Tirou Lázaro com 4 dias. Ele tem poder para isso. Mas existe uma cura. Existem outras enfermidades, aquelas que lá da alma, aquelas enfermidades, aquela tristeza profunda, aquela depressão. Jesus de Nazaré tem poder para curar essas almas aflitas, pesadas, cansadas. Então ele foi ungido para isso, para curar as enfermidades nas suas múltiplas façanhas, nas suas múltiplas formas de se apresentar no ser humano. Então nessa manhã, creia que Jesus de Nazaré tem poder para fazer isso também na sua vida. Ele foi ungido para isso. Está entendendo, meu querido, amado irmão em Cristo Jesus, que é o ministério avivado de Jesus, que é o modelo para qualquer vida, para qualquer pregador, para qualquer ministério, para qualquer pessoa, que quando a gente está avivado, a primeira vontade que dá é evangelizar. É dizer Jesus salva. E é dizer também ao enfermo, Jesus cura. Vamos voltar lá para o nosso versículo, Lucas capítulo 4 e o versículo de número 19. Parte por parte. Versículo 19 é assim: apregoar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Há uma versão, né? Há uma versão das Escrituras que diz assim, que Jesus foi ungido para pregar liberdade àqueles que estão acorrentados. Mas acorrentados por quê? Acorrentados pelo diabo, acorrentado pelas drogas, acorrentado pelos vícios, acorrentado por esse mundo mau e perverso. Jesus foi ungido para pregar, veja que inicialmente é pregar liberdade. O que ele está dizendo é que ele tem poder para libertar qualquer tipo de pessoa. Querido irmão em Cristo Jesus, algumas lições anteriores que já foram estudadas aqui sempre mostram essa via de mão dupla. Jesus faz, mas alguém tem que procurá-lo, alguém tem que ter também a iniciativa, porque só quem faz é Jesus, mas eu tenho que ir atrás. Então, quando o texto diz pregar liberdade, ele está dizendo eu liberto. Então, qualquer um que chegar escravizado pelas drogas, pelos vícios, se quiser liberdade, Jesus de Nazaré consegue libertar essa pessoa. E olha que o diabo tem escravizado tanta gente, tanta pessoa, tantas pessoas novas, mas são livres assim, judicialmente. Deixa eu usar o termo aqui, livres judicialmente. Por quê? Porque não estão atrás das grades, porque não está sofrendo nenhum processo judicial, mas é preso. E nós temos coisas ao contrário, pessoas que eu posso estar falando para alguns que estão nos ouvindo agora, pessoas que estão presos, literalmente presos numa cela, mas dentro deles estão livres, porque Jesus perdoa e dá liberdade a qualquer pessoa. Liberdade. Pregar liberdade aos cativos. Vamos ainda para o versículo 19, veja o que ele faz. Veja o que é que Jesus é capaz de fazer. Antes de ler, querido, talvez falando para essa mãe que nesse momento está aí, pedindo misericórdia a Deus, porque tem filhos envolvidos em coisas erradas, né? Talvez uma pessoa, uma avó, uma tia, um pai que está nos assistindo e está dizendo assim, Deus liberta meu filho. Jesus pode fazer. Continue crendo, orando, Deus pode fazer. O ministério de Jesus Avivado mostrou claramente que isso era possível. Veja que a Bíblia fala de uma mulher que estava encurvada, presa pelo espírito de enfermidade. Ela andava encurvada, ela estava presa. Até o dia que Jesus de Nazaré chegou e libertou aquela mulher. O gadareno, por exemplo, é um exemplo clássico disso aqui. Pessoa oprimida, não só oprimida, é endemoniada, presa pelo diabo. Ninguém podia fazer nada. Não é o foco do estudo, a vida do gadareno em si, mas o texto bíblico mostra que ninguém podia prendê-lo com prisões e cadeias. Que se colocasse as cadeias nele de ferro, ele simplesmente quebrava. Veja que força descomunal, diabólica, maligna, que ninguém conseguia fazer isso. Mas ninguém consegue libertar, Jesus liberta.
Jesus liberta. Vamos para o versículo 19, vamos voltar. Mas eu precisava dizer isso a você nessa manhã. Apregou a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos. Veja que coisa interessante, dar vista aos cegos. Claro, no ministério do Senhor Jesus, nós falamos logo no início dessa lição, que o ministério contemplou as regiões da Judéia, Galiléia e Pérea, ou melhor, as terras além Jordão, e o território de Samaria. Mas será na Galiléia que praticamente, pelo menos a grande maioria dos teólogos dizem, que os 2 anos do Senhor são 2 anos de ministério que serão concentrados justamente ali na Galiléia. Então nós vemos vários milagres acontecendo. Nós vemos, por exemplo, em toda aquela imediação, e Marcos é perito em dizer em que momento, em que local realmente está acontecendo o milagre. A gente vê pessoas, foi do caso de Bartimeu, o cego, e foi que o Senhor perguntou: o que é que tu queres? Eu quero ver. Mas aquele é o cego, fisicamente falando, que perdeu a visão. Então essa é uma cegueira que pode vir aí por diversas razões, seja por uma doença, seja uma pessoa com congênita que já nasceu daquela maneira, mas eu quero mostrar a você que essa é a cegueira proveniente que está no lado físico. Essa Jesus cura, e ele foi ungido, enviado para fazer isso, curar também os cegos. Isso é tão forte porque em Israel o número de cegos era muito grande principalmente no século I. Mas o que eu quero frisar para você, não eu, mas a lição, é claro, dá preferência ao texto bíblico e à lição, que a cegueira pior não é essa cegueira física, não é a limitação visual. Essa não é a pior cegueira que existe. A pior cegueira é aquela que é espiritual, aquela que não consegue enxergar salvação, que não consegue enxergar Jesus como sendo o seu Salvador. Muitas vezes é pessoas que até entendem, mas não conseguem ter um encontro pessoal com Ele, que não conseguem encontrar o caminho. Essa é a pior cegueira que tem. E Jesus veio para resolver problemas de caráter físico, mas também veio resolver cegueiras de caráter espiritual. Ele é o mesmo, Ele é quem abre os olhos do cego, tanto do cego fisicamente como do cego espiritual. Vamos ainda para o versículo, ainda no versículo número 19. Estou no meio do versículo, né? A pôr liberdade e a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos por parte. Liberdade aos oprimidos. Foi ungido para isso. Querido irmão em Cristo Jesus, opressão. Existe a possessão. É quando o diabo toma conta das faculdades mentais de uma pessoa. Toma conta da pessoa. E isso só é possível, né? Quando a pessoa dá lugar para que, infelizmente, isso aconteça. Mas existe a opressão. Opressão na alma, na mente, a opressão do coração. E a Bíblia diz que Jesus veio dar liberdade aos oprimidos. Porque existem diversos tipos de opressão. Há opressão de caráter físico também, de caráter social, pessoas privadas da liberdade, oprimidas seja por qualquer motivo. Mas a opressão que eu quero dar ênfase aqui para você é aquela de caráter espiritual. Jesus não veio resolver somente coisas materiais e coisas físicas e humanas, não. Veio resolver o mais importante. Veio dar solução à alma das pessoas. Almas oprimidas, olha, nessa manhã de domingo, Jesus de Nazaré. O Jesus que foi ungido, como ele mesmo diz, que a profecia atestava ainda pelo Espírito para evangelizar, para curar, para pregar a liberdade e para pôr em liberdade os oprimidos, é o mesmo que está aqui dentro, está aqui, não só nesse estudo, está na tua casa, dizendo a você, nessa manhã de domingo, que ele tem como libertar de qualquer tipo de opressão. É só buscar ele. A receita nós já passamos aqui, né? A receita, né?
Humildade e obediência é o quê? Dependência do Espírito Santo. Aí Deus atua fortemente. Versículo ainda 19, para nós caminharmos aqui no nosso texto, né? Estou dando mais ênfase hoje à leitura bíblica em classe. Precisamos dessa leitura bíblica em classe aqui para entender esse ministério avivado do Senhor Jesus. A partezinha final do versículo 19 diz: anunciar o ano aceitável do Senhor. Há uma coisa interessante a ser observado também, que é interessante observar, porque na profecia de Isaías o texto diz o seguinte: apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus suprime essa última parte, o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Naquele momento exato que Jesus estava ali pregando, ele está dizendo: esse ministério daqui para frente é para pregar o ano aceitável, as boas novas do reino. Já o dia da vingança não é para agora, é para depois. Jesus não inclui o dia da vingança do nosso Deus. Quando ele leu essa profecia na sinagoga em Nazaré, está lá Lucas capítulo 4, versículo 19, porque o dia da vingança só ocorrerá no futuro, no período da grande tribulação. Você pode verificar isso em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. Porém, enfatizou que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável está lá na NVI, na nova versão internacional. Nova versão internacional diz assim: a proclamar o ano da graça do Senhor. Porque o texto que nós lemos diz o ano aceitável. A nova versão internacional, assim, o ano da graça do Senhor, ou seja, Jesus, ele é a manifestação da graça de Deus. Tito capítulo 2, abra sua Bíblia conosco. Tito capítulo de número 2, um versículo muito conhecido entre nós. Tito capítulo 2, versículo 1, porque a graça de Deus se manifestou. 2 e verso 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, esse versículo 19, como diz, ano aceitável, o ano da graça. E o que é que acontece no ano da graça do Senhor? A salvação é destinada a todos os homens, independente da condição social, independente das condições financeiras, independente se ele é judeu ou não, se ele é brasileiro ou não, se ele for humano, o sangue de Cristo Jesus também o alcança. A salvação oferecida a todos, não é para um grupo limitado e particular de pessoas. O que é que vai acontecer nesse ano da graça do Senhor, nesse período da graça? Uma manifestação maior do Espírito Santo. O que é que acontece nesse ano da graça? Que está sendo inaugurado, está sendo iniciado a partir desse capítulo 4 daqui para frente, a partir do ministério do Senhor. É por isso que não existe ministério no Antigo Testamento tão enfático e tão avivado como esse ministério que nós estamos mencionando aqui, que é o ministério de Cristo Jesus. Porque no ano aceitável, no ano da graça de Deus, a salvação oferecida a todos. E outra coisa, além de ser oferecida a todos, tem curas divinas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, libertação. Aquilo que foi realizado no ministério de Jesus, a igreja do Senhor Jesus também tem a responsabilidade e ela está avivada justamente para isso. Pregar liberdade, pregar salvação a todos os homens. Vamos lá para a nossa lição? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. Tópico 2, se você sentir, vai aparecer na sua tela. Se você sentir falta do tópico 3, não se preocupe, porque o tópico 3 já está incluído, na verdade, no tópico 1 e o tópico 2 da lição. Agora vamos destacar aquilo que fez com que o ministério do Senhor fosse avivado. Você já sabe que a partir da unção do Espírito, ele pregou liberdade e ele curou. Sim, mas para manter esse ministério avivado, o que é preciso? Tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. Item 1. Primeiro, a oração. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, 9 a 13 e a segunda em Lucas 11, capítulo 11, versículo 2 a 4. Em Mateus ele se encontra no contexto do Monte
do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus capítulo 6, versículo 5 e o versículo 9. Somente o item 2 do tópico 2, só para aparecer na tela, para nós juntarmos aqui, para daqui a pouquinho a gente concluir. Uma vida de oração. Logo na parte de baixo tem lá, depois de Mateus capítulo 11, versículo 25, logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai é sempre a melhor. Volta aqui para nós, querido irmão em Cristo Jesus. Mostramos tudo isso, mas o que é que mantém a vida avivada? É isso que o tópico 2 responde aqui para a gente. Para manter essa chama acesa, você já viu, logo no início, a dependência, a humildade, a obediência, a dependência, mas agora entrou algo novo. Novo não é no comentário, novo só na nossa fala, nesse aspecto. Oração. Jesus teve uma vida marcada pela oração. Quantas e quantas noites Jesus não passou orando? Você pode ver isso em Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos capítulo 14, versículo 35, Lucas capítulo 5, versículo 16, Lucas ainda capítulo 6, versículo 12, Jesus passou a noite em oração. Capítulo 9, versículo 29 ainda do Evangelho de Lucas, e por último, capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 41 ao 42. Temos vários versículos mostrando que a vida do Senhor Jesus foi uma vida marcada também pela vida de oração. O que é que isso nos ensina nessa manhã de domingo? Que é uma vida avivada, viva uma vida de oração. Uma vida de prática, de buscar, de se jogar aos pés de Cristo, de chegar, porque quem ora significa que é dependente. Você não vai ver orgulhoso orando, mas o dependente, ele busca a Deus, ele clama a Deus. Então, nessa manhã de domingo, de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui, para resumir essa lição, que o ministério do Senhor Jesus foi avivado. Claro, o Messias prometido, mas óbvio, a vida de Jesus nos ensina que sem o Espírito Santo não é possível ter avivamento. Sem a palavra não é possível ter avivamento. A lição também nos ensina que para manter isso, nós temos que ter uma vida de oração. E oração significa vida de comunhão. Oração significa uma busca incessante e uma sede por Deus. Um crente avivado, você vai perceber claramente, ele ora, ele busca. Então, querido irmão em Cristo Jesus, onde você estiver, mantenha uma vida de oração. Deus está escutando as tuas orações. Faz aquela oração, mas aquela oração buscando intimidade. Muitas vezes a gente busca tantas coisas nas orações, só por questões materiais, financeiras, mas não, faça uma vida de oração pedindo intimidade, pedindo o aconchego de Deus, a presença dEle. Nada na nossa vida, nada, não tem bem material nenhum que substitua a presença do Senhor. Se você nunca fez uma oração, se você sempre chegou diante de Deus para pedir coisas materiais, mas hoje você vai aprender uma coisa: chegue diante de Deus para pedir comunhão, para pedir intimidade, para pedir força, para pedir graça, para pedir alegria, para estar mais junto, para você sentir e ouvir como você nunca ouviu a voz do teu Criador. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui nessa manhã de domingo na Escola Bíblica Dominical. Quero nesse momento agradecer em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Olha, você viu o que aquela lição nos ensina. Vá crendo, vá orando, ore a Deus e você vai ter uma vida avivada. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que mensagem poderosa, não é?
certamente edificamos as nossas vidas e com toda certeza servirá esta palavra de alimento para o nosso progredir no dia de hoje e pelos dias que hão de vir. Vamos então, neste momento, mais uma vez, agradecer a Deus com uma oração. Geralmente a gente começa com oração e termina com oração, porque assim nós aprendemos que a oração é uma forma de gratidão, não só de petição, mas também de gratidão a Deus. E com isso nós queremos concluir esse culto nesta manhã de domingo, agradecendo a Deus por sua vida e pedindo que esta palavra encontre guarida aí em seu coração. Eu vou convidar mais uma vez o professor Jonas, terminar, amigo, orando, não é? Deus continue lhe abençoando, Amém, viu, por essa poderosa mensagem. Nós vamos orar pelas famílias, professor, que estão nos acompanhando, aqueles que estão em casa, outros trabalhando, viajando, pedindo a bênção de Deus sobre eles. Sim, Senhor. Ore comigo. Pai querido, Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te orar nesta manhã de domingo, te agradecendo, Deus, por esta escola bíblica dominical. Aqueles que não puderam, Deus, ir à escola bíblica, a escola bíblica dominical foi até eles. E certamente, Senhor, eles foram abençoados. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, trazendo saúde, paz, quietude, tranquilidade, salvação às famílias. E que tenhamos, Deus, uma tarde abençoada. Se de tua vontade for, que cheguemos à noite para juntos estarmos te adorando. Continua abençoando a tua igreja, a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo, Senhor, evangelizador e abençoador. Nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a irmã Judite, toda a família, o pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira e sua esposa e filhos e todos da sua família, bem como toda a diretoria da igreja. Continua nos abençoando, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.